Graça e paz, em nome de Jesus, bom dia a todos. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Cremos que o Senhor tem bênçãos nesta manhã separado para mim e para você. E tenho a certeza que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para dividir juntas e medulas e apta para discernir os desejos e os pensamentos dos nossos corações. Então a palavra ela tem este efeito de mudança e de gerar fé e de operar e de nos mostrar que os milagres eles são possíveis. Falar de milagres é algo que mexe conosco, é algo que a humanidade corre atrás. Recente, na comemoração do Dia da Enfermagem, nós tivemos um relato vivo de um funcionário do hospital que ele teve a sua irmã com um órgão comprometido e este órgão começou a matá-la dia a dia. Começou a fazer com que o seu corpo fosse destruído dia a dia. E o clamor daquele irmão, daquele homem, junto com todos os amigos cristãos e aqueles que acreditavam em Cristo Jesus, tinham a sua fé baseada em Cristo Jesus. Aquele homem, naquela noite, ele começa a relatar para nós, alunos e professores, que a fé deles moveu um tão grande milagre naquele dia. A sua irmã, como eu acabei de dizer, começou a morrer porque o órgão parou e eles entraram em oração e os médicos chamaram todos os seus familiares e foram sinceros. Em menos de alguns meses, vocês podem preparar tudo porque não há mais saída, porque não há mais solução. Aos olhos da medicina está tudo perdido. Foi aonde eles recorreram somente a Cristo. Primeiro órgão do doador houve rejeição, não deu certo. Os irmãos sabem que para receber um órgão não é tão fácil, não é tão simples. E depois de tudo recusado e depois desta situação, quando tudo estava perdido, houve em algum local da região do país que eles foram acionados e o hospital foi buscar o órgão. A sua irmã recebe esse órgão e aí vem o maior ainda dos milagres. O órgão é colocado, os médicos pedem para que, a partir daquele processo de alguns meses, ela não poderia mais fazer os seus esforços, ela não poderia mais viver como deveria, e ela poderia se esquecer de ser mãe. Alguns meses depois, ela coloca para sua família, para a junta médica, que o desejo dela era ser mãe e ela seria mãe. E os médicos disseram para ela que era uma loucura. Meses depois, aquela mulher estava grávida. E ela finalizou a conversa com os médicos dizendo assim: se o meu Deus me manteve viva até aqui, providenciou um órgão para mim que seria impossível, Ele também pode me dar um filho. E aí nós já estávamos todos em lágrimas, ela dando esse testemunho, e ela chamou a Zoe, a filha dela, que significa a vida de Deus, e ali nós podemos contemplar e ver juntos aquele milagre. Aqui eu olho para alguns que eu conheço a história, a maioria, e sei que já experimentaram de um milagre. A minha família, a minha casa é um exemplo vivo deste milagre. Mas eu queria contar para vocês, junto com vocês, lendo com vocês, a história de Zacarias, e este é o nosso tema. Zacarias e Isabel experimentam um milagre. Lucas capítulo 1, verso 5, nós veremos a partir daí até o verso 21. O que acontece
nessa história de milagres. Talvez você já ouviu, talvez você já até ministrou, talvez você já se colocou dentro da história quando estamos lendo a Bíblia. Eu gosto sempre de, hábito meu, me colocar na história. E aqui nós vamos ver, a partir do verso 7, voltaremos ali, eu citei o verso 5, depois nós veremos, mas eu quero ir já adiante do verso 7, que diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Primeiro ponto, o impossível. Nós vemos aqui na vida de Zacarias e de Isabel que eles estão vivendo o impossível. Algo que não pode ser revertido pelos olhos humanos, algo que eles não conseguem reverter. Detalhe, irmãos, quem está escrevendo aqui, mostrando toda essa realidade, não é um leigo, é o médico Lucas. Ele está aqui no grupo de Jesus, ele é um dos discípulos de Jesus, ele conhece o corpo físico humano, neurológico, e ele está colocando aqui sobre a impossibilidade, aquilo que Isabel estava vivendo. E nos dias antigos, naquele período, não é como o período de hoje, que há uma normalidade da mulher ter a sua opção, a sua escolha, ou não ter filhos. Naquele tempo não, naquele tempo ela era considerada maldita. A palavra também diz que muitas vezes era a justiça de Deus, não é o caso aqui, porque nós vamos ver que Isabel e Zacarias, eles eram justos diante do Senhor, mas quando nós olhamos para Mical, a esposa de Davi, ela não tem filhos porque ela zomba ali quando ele está adorando, dançando e louvando o Senhor. Então, eles não tinham filhos. Eles também, por não ter filhos, a sua geração estava comprometida. Eles não teriam gerações, eles não teriam netos, eles não teriam alguém para contar a sua história, eles não teriam alguém para dizer assim: olha, os meus avós, a descendência, eles eram da tal descendência, o meu avô era sacerdote, a minha avó, ela era da descendência de Arão e daí por diante. Eles não teriam esse privilégio, porque ela era estéril, ela não poderia ter filhos. O sonho da maioria das mulheres, dos casais, de ter uma família, de ter filhos, estava comprometido. Outra coisa, ela era estéril, como eu acabei de dizer, e era uma humilhação nos tempos antigos. Segunda coisa aqui que nós vemos, ou terceira, como a impossibilidade. Ela também era de uma idade avançada. Além de não ter filhos, além de ser estéril, além de passar por aquele processo de humilhação, a sua idade era avançada. Nos dias de hoje, a medicina aponta que a mulher até uma altura, ela pode ter uma gestação, entre aspas, né, segura, porque uma gestação ela sempre tem que ser cuidada, né, é um ser ali, entre aspas, estranho dentro do corpo humano, mas ela tem que ser cuidada. Então a medicina ela aponta que depois de uma tal idade, complica-se ainda mais a gestação, né? Quem dirá no parto, ainda mais se ele for normal. Então tudo é comprometido, uma idade avançada. As chances aumentam quando a sua idade avançada, do feto, da criança, dela nascer com dificuldades, com doenças, com sintomas e daí por diante. Então aqui nós vemos Isabel e Zacarias com a sua idade avançada. O impossível estava instalado. Sua vida e eles vivendo uma dificuldade. Eu não sei se vocês são como eu, creio que sim. Muitas vezes nós pensamos assim: poxa, a gente serve a Deus e está acontecendo isso. Já pensou assim? Estou servindo a Deus, buscando a Deus, mas aquele milagre ainda não aconteceu.
Olha, estou servindo a Deus, mas os problemas vêm até minha casa. Estou servindo a Deus, mas a vida do meu esposo, do meu filho, da minha esposa, da minha filha, ainda não foi tocada. Estou servindo a Deus, mas ainda estou com aquele problema na área financeira. Estou servindo a Deus, mas ainda estou enfrentando um choro, um quebrantamento por tão grande desespero. Deixa eu colocar algo nesta manhã e te mostrar pela palavra de Deus que servir a Deus não te isenta e não me isenta dos problemas e das impossibilidades. Aqui nós olhamos para Zacarias e Isabel, no verso 6, que diz assim, e no verso 8 também, dizendo assim, ambos eram justos diante de Deus. Olha só, justos, não havia injustiça, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Tanto Zacarias quanto Isabel, eles são justos, retos, servem a Deus, cumprem o mandamento, estão diante da Torá, da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, trabalhando para o Senhor, se esforçando para o Senhor, mas também enfrentando o impossível, também enfrentando dificuldades, também batalhando pela fé, também crendo, também buscando, também fazendo a vontade de Deus. Dizendo ainda no verso 8 que diz assim, ora, aconteceu que exercendo, ou seja, trabalhando na função, Zacarias, ele, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Zacarias, ele como um sacerdote, ele ouve o clamor do povo, esse é o papel do sacerdote, e ele leva até Deus os pedidos, as orações do povo até Deus. Ele, como sacerdote, ele é responsável para levar o incenso, o sacrifício, que era feito uma vez por ano ou, em certas situações, alguns sacerdotes nem conseguiam fazer isso, porque morria antes ou o tempo era longo. E nós vemos aqui Zacarias e Isabel, servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e precisando de uma interferência na sua vida. Quero te dizer que você continue a cada dia a fazer a vontade de Deus, a trabalhar para Ele, continue no caminho dele, porque nós vamos ver aqui que eles não ficaram sem resposta. Que mesmo passando por isso, nós não vemos eles buscando isso, mas por estarem fazendo a vontade de Deus. O sonho, o desejo, o propósito é concretizado, é realizado. O que acontece nessa história de milagres sobre a vida de Zacarias e Isabel, o segundo ponto, o possível. Se o primeiro nós vimos que é impossível, nós vamos ver agora aqui o segundo ponto, o possível. O que é possível? É tudo aquilo que achamos e temos a certeza que em Deus pode acontecer. E antes de entrarmos no ponto, eu queria te fazer uma pergunta. O que é possível para você? O nosso possível, ele tem limites. Nós conseguimos algumas coisas, nós vamos até uma altura, mas chega em um determinado ponto que nós não conseguimos. Eu quero te dizer que para Deus, tudo é possível. Tudo. A sua casa é possível, a saúde da sua família para ser revertida é possível para Deus. O sofrimento para ser transformado em alegria em Deus é possível. E aqui, no verso 13, dentro do segundo ponto, o possível, a Bíblia relata assim, disse-lhe, porém, o anjo. Olha quem está falando com Zacarias, o anjo. Zacarias, qual é a primeira palavra? Não temas. Não é você vai ter um filho, não é uma promessa, não é... Primeira coisa, olha a consolação do anjo para com ele. Não temas, não tenha medo. Porque a tua oração foi ouvida,
e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vamos dar uma breve parada aqui, só para que possamos pensar um pouco. O anjo traz essa palavra para ele: não tenha medo, porque em certos momentos de impossível e esperando o possível acontecer, o milagre acontecer na minha vida e na sua vida, a tendência do ser humano é deixar que o coração seja cheio de medo. Medo se de fato isso vai acontecer, medo de uma notícia que nós ouvimos no meio da espera deste milagre. Se é na saúde, vem aquele medo, mas esta pessoa já passou por esta mesma dificuldade e não venceu, essa pessoa morreu. Ou esse lar que está passando pela mesma dificuldade que a minha casa não conseguiu ter uma resposta favorável de Deus, então a minha não vai ter. E o medo faz com que nós começamos a colocar coisa e pensamentos que não são de Deus sobre a nossa cabeça. O medo faz com que a gente comece a ver as coisas aonde não existe. O medo cria situações em nossas mentes. Deixa eu abrir um parênteses aqui, falando um pouquinho a respeito do medo. E eu creio que você já passou por isso uma vez, um pescador, onde morávamos, né? A Gra vai saber falar um pouco também sobre isso, porque viveu lá. Então alguns tinham medo. E um pescador foi até o mangue e ele começou a ter a certeza que lá no mangue, onde eles pegavam o caranguejo, tinha assombração, porque ele começou a escutar o barulho e se mexer, e ele ficou com medo e ele estava quase indo embora, mas ele falou assim: bom, se eu for embora vai ser vergonhoso, né? Nem que eu desmaie eu vou lá ver. E ele, aquele medo, quando ele chegou perto do mangue, aquele barulho e aquele movimento branco era uma sacola pendurada. Então o medo faz com que a pessoa comece a criar coisas na cabeça. E a primeira coisa que o anjo aqui fala para Zacarias é: não tenha medo. E é a mesma palavra que eu quero te dizer nesta manhã: não tenha medo. Não deixe o seu coração, a sua mente, a sua alma ser cheia de medo. Segunda coisa que o anjo fala para ele: a sua oração foi ouvida. O que é oração? Falar com Deus. O que falamos para Deus? Aquilo que sentimos, aquilo que estamos necessitados, aquilo que eu abro meu coração para Deus. Deus, eu estou triste, Deus, eu estou alegre, Deus, eu não vejo mais saída para esta solução, Deus, na minha casa é só um milagre, Deus, na minha saúde eu preciso do teu toque, porque o diagnóstico médico me disse que é o fim. Deus, agora, Senhor, eu estou abrindo meu coração porque eu preciso da tua interferência. Deus, eu não consigo mais quitar esta dívida. Deus, eu abro meu coração, eu coloco diante do Senhor esta oração. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós não vimos nenhuma vez que Deus deixou registrado assim: não ouvi a oração de ninguém, pelo contrário. Sempre ele ouviu, sempre ele respondeu. Agora, as respostas que ele deu muitas vezes não era da maneira e da vontade que a pessoa esperava, mas que ele respondeu. Que nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que nos ouve. Que nós temos um Deus que podemos abrir o coração a Ele e Ele está pronto a nos ouvir, nós temos esse Deus. Sabe, o problema, irmãos, do ser humano é que durante ou no processo da espera deste milagre, o ser humano, ele ou ela tem a tendência de ficar comentando, falando, e reclama para um e fala para o outro, e comenta com um e comenta com o outro, e se esquece que a verdadeira fonte e o melhor lugar para abrir o coração chama-se Deus. Este é o lugar. Este é o caminho. Esta é a pessoa que nós devemos recorrer para abrir o coração. Quando nós olhamos para os heróis da fé, quando nós olhamos para homens e mulheres na Bíblia, nós vemos homens e mulheres
que estavam sem saídas, precisando de um milagre, e eles recorreram ao Senhor Deus. E eu te mostro pela palavra de Deus que todos aqueles que recorreram ao Senhor Deus, eles tiveram a história da sua vida mudada. Mas dentro deste segundo ponto possível, continua os versos dizendo assim, o verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão, terão alegria, ficarão felizes com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, está falando do milagre que virá, do filho que virá, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. O milagre que Zacarias e Isabel esperam, prometido, vindo do Senhor Deus através daquele anjo, é que este milagre que eles receberão será um motivo de muita alegria. Não só de muita alegria para com eles, mas para a nação de Israel. Será um marco na sua vida. Será algo que seria lembrado, e como foi lembrado. Mexeria com a nação, mexeriam com as pessoas. Seria também um vislumbre de um milagre feito para que as pessoas olhassem e chegassem à conclusão que foi Deus. Observamos também que este milagre foi um milagre extraordinário. Não foi algo normal, porque se fosse algo normal não seria milagre. Milagre é tudo aquilo que foge do teu controle, do meu controle, do nosso controle. Milagre é tudo aquilo que foge daquilo que nós estamos procurando como resposta. Milagre é quando nós achamos que podemos realizar, fazer, e quando nós estamos diante da situação, nós observamos que não tem como, e aí nós recorremos a Deus, e aí Deus vem com uma interferência. Milagres. Esta semana nós tivemos o privilégio de receber um pastor amigo, em que o Kiko fez amizade, ele começou a contar um pouco da história dele, e eu fui impactado. Ele contou a história que ele trabalhava num hospital no estado do Brasil, e ele conta que ele começou a anunciar o evangelho dentro do hospital. E alguns médicos chegaram para uma cirurgia de uma criança. E um médico que reconhecido em todo o Brasil, ele chega diante da cirurgia daquela criança, ele disse assim: olha, eu já fiz tantas cirurgias, eu já passei por horas de cirurgias, eu tenho reconhecido o meu nome, isso é fácil para mim. E todas as vezes que era falado de Deus, ele se esquivava. E aquilo que era tão simples e normal, aquele médico chama a junta médica e fala assim: eu não preciso nem de muitas pessoas para me auxiliar no centro cirúrgico, vai ser tão simples. E aquele homem na cirurgia, ele perde a criança em questão de horas. Tentou fazer de tudo e de tudo. Aquele homem sai da cirurgia, chama a junta médica, inclusive este pastor, e disse assim: eu cheguei a uma conclusão. Eu não posso nada. Naquela manhã Deus trouxe uma revelação para aquele médico, dizendo assim: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Nós não podemos nada, nós não conseguimos reverter a situação, nós não conseguimos mexer, nós não conseguimos fazer com que o milagre aconteça, mas Deus pode tudo.
Deus pode tocar na sua família agora, Deus pode tocar nos seus negócios agora, Deus pode tocar na sua saúde agora, Deus pode tocar no seu filho, na sua filha, no seu casamento agora, porque Ele é o Deus do impossível, Ele pode tudo. Você que está me ouvindo, Deus pode tocar no seu coração agora. Deus pode mudar essa situação que você tem vivido agora. O milagre foi extraordinário. Nós vamos e sabemos depois, pelo relato, quem é este milagre? João Batista. Um homem que deixa marcado com suas palavras. Um homem que prepara o caminho para o Messias. Um homem que confronta as autoridades com a palavra, com a Torá, com a verdade. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem onde a nação de Israel viu o poder de Deus através da sua vida. Um homem que, através da sua palavra, assim diz o Senhor, um profeta ungido. Resposta de um milagre. O que você espera como milagre nesta manhã? Não precisa me falar, você que está em casa. Você pode pensar aí na sua mente, no seu coração. E eu quero te dizer que tudo é possível para Deus. Meus irmãos, aqui também acontece algo que fica como uma lição para nós. E ainda bem que não vai terminar assim a história. Mas é algo que deixou aqui registrado na palavra de Deus para que nós cuidemos. O primeiro ponto, o impossível. O segundo ponto, o possível. O que acontece nessa história de milagres? O terceiro ponto, a incredulidade. O verso 18 diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Olha só. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. O verso 20 diz assim: Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Depois destas palavras, depois de algo prometido, depois de que o próprio anjo Gabriel falando tudo a Zacarias, instruindo, falando como seria o milagre, como o futuro filho João Batista agiria, como ele interferiria na nação, como ele seria esta luz para a nação. Zacarias aqui, ele deixa a dúvida entrar no seu coração. Como assim? Eu já sou velho. Como assim, Senhor? Estamos vivendo uma crise na nação brasileira. Como assim? A minha família, o meu familiar, o meu tio, o meu primo, o meu esposo, os meus filhos viveram até agora nessa situação. Será que é possível? Irmãos, se tem uma coisa que compromete um milagre, ou que compromete a história do ser humano, chama-se a dúvida. A incredulidade, ela gera dúvida e a dúvida nos leva ao pecado. E aí a gente já não começa mais a acreditar no próprio Deus, e aí a gente já começa a negociar com as dúvidas. Será que é possível? Será que vai acontecer mesmo? Olha, será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que uma gestação que é impossível, será que ela pode se tornar possível? Olha, será que aquele laudo médico pode ser revertido? A dúvida vai entrando, e quando a dúvida entra, o milagre pode ser comprometido. A incredulidade. Que Deus nos leve a cada dia a crer nele, a olhar somente para ele, a rocha da nossa salvação. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós.
Que diante das circunstâncias possamos firmar em fé e dizer: até que me ajudou o Senhor, Ele continuará me ajudando porque Ele é fiel. Não deixe os seus ouvidos, não deixe a sua alma ficar agitada, não deixe o seu coração ser cheio de dúvida, mas crê em Deus. Continue crendo que as suas orações são ouvidas. Continue crendo que o Senhor está trabalhando ao seu favor. Continue crendo que no momento certo, na hora certa, o milagre virá. Continue crendo que mesmo em meio ao choro, o Senhor está contigo. Como é sempre citado aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que eu não esteja vendo o milagre, mas eu creio que ele vai acontecer. Ainda que eu não recebi, mas eu já tomo posse desse milagre. Eu creio, eu recebo, eu verei e eu te glorificarei, porque o Senhor fez um milagre. Mas aqui é o contrário. Este homem, ele deixa o seu coração ser comprometido pela incredulidade. Sabe, irmãos, essas consequências, elas são vistas e elas são experimentadas quando as dúvidas entram nos nossos corações. É só olharmos para a palavra e nós vamos ver que homens e mulheres, quando eles deixaram com que a incredulidade e a dúvida entrasse no coração deles, o reinado foi comprometido, a família foi comprometida, o ministério foi comprometido, a sua vida foi comprometida. Então que nós, com essa história tão linda, possamos aprender, e não estamos crucificando aqui, né, Zacarias. Chega um determinado tempo, em meio às lutas, aos problemas, se nós não paramos e não falamos assim: Senhor, me ajuda, porque está faltando fé, já aconteceu comigo e com toda certeza já aconteceu com você. Chega um determinado tempo que nós temos que parar e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não estou acreditando mais. Senhor, me ajuda, porque eu preciso crer. Senhor, me ajuda, até aqui eu lutei, eu não tenho mais força, me ajuda. Isso não é errado, abrir o seu coração para o Senhor. O errado é deixar com que a incredulidade faça parte da história da sua vida. Seria muito triste se nós terminássemos assim. Seria muito triste se essa história terminasse assim, com algo impossível instalado, com algo possível prometido, mas com a incredulidade estando ali tão quanto uma realidade. Mas a Bíblia, e aí é a conclusão, nos deixa registrado, graças a Deus, que o verso 24 e o verso 25, que diz assim, de Lucas capítulo 1. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se, escondeu, por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens. O Senhor Deus, o Senhor fez o que Ele tinha prometido. O Senhor cumpriu com todas as suas palavras que Ele tinha dito a Zacarias. O Senhor trouxe aquilo que estava sobre o coração dele. E detalhe que este milagre fazia parte de uma profecia. Uma profecia que prepararia o caminho do Messias. Um homem que seria cheio do Espírito Santo, como nós acabamos de ver. Um milagre que não ficou somente registrado. Um milagre que não ficou somente ali contado como uma história. Um milagre como vimos e contamos até o dia de hoje, como uma realidade. E agora eu quero te dizer e finalizar. Você acredita mesmo que Deus pode fazer milagres? Você acredita mesmo
Que Deus pode interferir nesta manhã? Você acredita mesmo? E aí eu quero gerar fé no teu coração, que a tua vida e a minha vida, ela está nas mãos e na resposta dos homens? Não, a minha vida e a sua vida, ela não está sendo direcionada por homens. A minha vida e a sua vida, a minha história e a sua história, ela está escrita por um Deus Todo-Poderoso, e que faz e que fez, e continuará fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Milagres. Quero orar pela sua vida nesta manhã. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã, diante de mim, há pessoas aqui que já experimentaram da tua interferência, do teu poder, do teu milagre. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós temos visto o Senhor trabalhar. Sim, Senhor, temos como Zacarias e Isabel o impossível diante de nós, as dificuldades, as lutas, ou algo que não aconteceu, uma batalha que tem sido enfrentado dia a dia, anos. Mas nós cremos no Senhor. Nós sabemos que assim como existe o impossível, nós temos um Deus acima de tudo que tem o poder de reverter isto para o possível. E para o Senhor tudo é possível. Para o Senhor nós podemos experimentar agora o teu poder, o teu possível. Senhor, por isso recorremos a Ti através da oração. Assim como Zacarias, assim como aquele anjo, Senhor, disse a ele que as suas orações estavam sendo ouvidas e também seria respondida. Nós colocamos diante do Senhor, Senhor, as lutas, as dificuldades, pedimos uma interferência, seja a área que for, que um irmão, uma irmã aqui esteja colocando a cada dia, a cada ano diante do Senhor. Pedimos o teu milagre, pedimos o teu toque, pedimos o teu poder. Senhor, repreendemos todo e qualquer sentimento de dúvida e de incredulidade. Mandamos fora em nome de Jesus. E quando nos depararmos com ela, pedimos força ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que possamos continuar crendo no Senhor. Te louvamos por esta manhã. Senhor, não deixa com que esta palavra seja roubada. Pelo contrário, que hoje, que no decorrer da semana, esta palavra seja vivificada. Que o Senhor pode reverter, Ciro, o impossível para o possível. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor, eu declaro as portas, Senhor, abertas a cada irmão, a cada irmã. Declaro a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.